Irmãos, que coisa boa, coisa maravilhosa. Queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Também não cheguei muito cedo, irmãos, que eu tive um compromisso ali na igreja do Novo Bonfim. Aí preguei lá e de lá eu fui em casa buscar a patroa, senão eu apanhava, e vim para cá direto para a vigília. Gadiel, obrigado mais uma vez por a oportunidade, pela confiança que você tem em mim e pelo meu ministério, né? Queria também agradecer a todos os pastores, obreiros que estão aqui nessa noite. É uma honra para mim, em meio a tantos pregadores por aí, aprove a Deus nos escolher para estar aqui nessa noite, para adorar ao Senhor nessa noite. Meus irmãos, bênção de Deus. Bênção de Deus. Por quê, irmãos? Eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus muito pela vida do Gadiel. Por quê, irmão? Vocês vão entender. A visão que esse homem teve, eu estava ali agora... E a visão que esse homem teve aqui do culto nessa noite, desse momento, foi uma visão do céu, irmãos, do céu. Você vai entender. Eu acredito que todos perceberam, quem está em espírito conseguiu perceber isso. Por quê? Porque o culto estava de uma forma. O culto começou de uma forma e não tinha tomado a proporção ainda que Deus queria que tomasse. Eu acredito que você está entendendo isso aqui. Mas Deus usou a vida de Gadiel nessa noite, abriu a sua visão espiritual e ele percebeu que tinha que fazer algo para que o culto chegasse no lugar onde Deus queria. E você percebe, irmão, quando ele pegou o microfone e começou a dar lugar, o culto mudou. Diga, o culto mudou. Não, diga mais alto para alguém acreditar. Diga, o culto mudou. Glória a Deus, Gadiel, seja sempre esse homem, sempre essa pessoa abençoada que você é, com essa visão de Deus. Não retarda aquilo que Deus tem sobre a tua vida. O que Deus mandar você fazer, abre a boca, vai lá e faz, porque Deus é contigo, varão. Deus é contigo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Meus irmãos, o livro de Ezequiel, capítulo de número 37, eu até abri a Bíblia e mostrei para o pastor Edmilson ali, quando o vaso de Deus, Jeremias, estava pregando aqui, ele até ressaltou aqui, eu disse, Senhor, então o Senhor está no negócio mesmo, né? Que a gente faz aquilo que Deus manda e não aquilo que a gente quer. E se você vê, irmãos, quando nós começamos a adorar a Deus, perceba que quando a gente começa a abrir a boca, começa a glorificar, começa a adorar a Deus, a presença de Deus, ela enche o ambiente de uma forma que a gente não sabe nem explicar. No livro das Crônicas, o povo está dentro do templo e a Bíblia diz que o Espírito Santo não descia. Enquanto eles estavam na inauguração do templo, orando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, o Espírito Santo de Deus não desce. Alguma coisa estava acontecendo até o rei Salomão tomar uma atitude e dizer, eu vou fazer algo diferente. Não, vou falar isso aqui de novo, irmãos. Eu acho que só a tribuna aqui ouviu. Meu Deus. O culto dentro do templo estava de uma forma, e quem estava na direção do culto, quem estava na frente do trabalho, teve a visão, olhou para o povo e disse, não, eu tenho que fazer algo diferente, porque não é normal. Já fazem alguns dias que a gente está aqui pedindo a presença do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo não desce. A Bíblia diz que Salomão decide fazer algo diferente, e quando ele começa a adorar diferente, começa a fazer coisa diferente dentro do templo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu dentro da casa de uma tal maneira que ninguém conseguia se colocar de pé. Não foi a palavra liberada, foi a forma que o povo estava adorando a Deus. Eu não sei do jeito que você saiu da sua casa nessa noite, mas eu acredito no poder de Deus sobre este lugar. E se você abrir a sua boca e adorar a Deus, o Espírito Santo de Deus vai descer nessa casa, vai curar os enfermos, vai libertar quem está cativo. Deus vai agir nessa casa nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Ezequiel capítulo número 37, só o primeiro versículo, irmãos, que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair espírito do Senhor, no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente lê essa palavra, a gente lembra de que no ano 605 Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele pega alguns cativos, alguns jovens, e leva para a Babilônia. Dentre esses jovens estava Ezequiel, e ele foi preso, foi cativo, foi para a Babilônia, e lá ficou cativo juntamente com alguns de Jerusalém. Se você bem entende, você sabe que o respaldo que eu tenho para dizer isso para você é lá o Salmo 37, o Salmo 137, quando diz, a palavra de Deus diz: e estando eu junto ao rio Quebar, no meio dos cativos. Então quer dizer, Ezequiel estava junto ao rio Quebar, cativo. Mas foi no momento de dificuldade que ele estava passando, foi cativo, que Deus abriu os céus, e Ezequiel viu visões de Deus. Meu Deus, olha aí. Porque em muitas vezes, dependendo da situação que a gente está, a gente não quer mais abrir os olhos. Verdade. Mas Ezequiel estava aflito, cativo, sem poder fazer nada, e do mesmo jeito que Ezequiel estava lá, Deus resolveu abrir o céu para Ezequiel. No capítulo 2, mas aqui no capítulo 37, vamos ver o profeta, irmão, sendo levado em espírito para o meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, estavam todos no chão do vale. E o interessante é que Deus olha para o profeta e manda ele caminhar pelo vale, caminha ao redor desses ossos. Aí imagino eu, pensa comigo, o chão está cheio de osso, tudo caído lá. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E Ezequiel andando agora, sem poder pisar nos ossos, Gadiel. Ezequiel está aqui, ó. Imagino eu, ó. Aqui, tem osso aqui eu não posso pisar, osso aqui, saindo, talvez até pulando, para não pisar nos ossos. Porque a ordem era, não pisa. A ordem era, caminha ao redor dos ossos. Porque é muito fácil, quando a gente está de pé, pisar naquele que está caído. É verdade. É muito fácil. Eu digo, Jesus. Eu vou falar isso aqui, irmãos. É muito fácil você estar de pé e alguém que está caído, e você ir lá e meter o pé em cima e dizer: não se levanta daí, fica aí. É muito fácil. Mas a missão de Ezequiel no vale é preservar os ossos que estão no chão. Por quê? Pergunte por quê. Porque Deus ainda tem propósito com aquilo que está caído. Não, eu vou falar isso aqui para você entender. Está no chão, mas Deus tem propósito. Está quebrado, mas Deus tem propósito. Está caído, alguém está dizendo assim, não serve mais para nada, e Deus está dizendo: eu vou fazer restauração nesse vale. Aleluia. Para muita gente é só osso, que não serve mais para nada, já está caído, já está no chão mesmo, não serve para nada, vamos pisar. Mas para Deus não. Obrigado, Jesus. Para Deus, mesmo caído, quebrado, Obrigado, meu Deus. mas Deus ainda tem propósito. A Bíblia diz que ele caminha sem pisar nos ossos. Deus diz assim, ó: e aí, Ezequiel, podem reviver esses ossos? Né, Edmilson? Quem está de pé, irmãos, quem está de pé, poderia até dizer assim, ó, pode. Ou então poderia dizer, não, esse aí nunca mais levanta. Não é assim quando a gente vê que alguém que está caído? Nunca mais levanta, não tem mais força, não tem nem propósito mais. Aí o profeta olha para os ossos, ouve a voz de Deus e diz assim, ó: Senhor, tu sabes.
É Ezequiel dizendo assim: a responsabilidade de levantar esses ossos é sua. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Está quebrado, está caído, está rachado, está só o pó sequíssimo. Mas se o Senhor tem propósito, agora é com o Senhor. Aleluia. Aí Deus liberou a palavra para Ezequiel e diz assim para Ezequiel: profetiza. Ezequiel, profetiza. Aí a Bíblia diz que Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos. Ezequiel não termina de pisar nos ossos lá, não pisa para esfarelar os ossos, não. O que Deus tem com Ezequiel é dizendo: profetiza. Ei, profeta, profetiza. Tem muita gente caída esperando uma palavra. Tem muita gente que alguém está olhando e está dizendo: não tem mais jeito, não consegue mais se levantar, não tem mais forças. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: profetiza sobre esse vale. Talvez você esteja passando por um vale. Eu não sei qual vale que você está passando, qual prova que você está passando, mas talvez nesse vale, nessa prova, Deus está só esperando um posicionamento teu. Está só esperando você abrir a boca e começar a profetizar para que esse vale venha se acabar. Esse vale vai se levantar, essa prova vai acabar e vai haver restauração. Abre a boca, profetiza. Abre a boca, profetiza, profetiza. Aleluia. Ezequiel abre a boca e profetiza. E quando a Bíblia diz: e quando eu profetizava, ele não tinha terminado ainda, irmãos. Deus não esperou nem ele terminar de profetizar. Enquanto ele profetizava, Deus foi movendo. Enquanto ele profetizava, Deus foi agindo. Enquanto ele profetizava, Deus foi fazendo o seu trabalhar naqueles ossos. Porque para muita gente não tinha mais nada ali, mas para Deus tinha um propósito. Talvez alguém não dá nada pela sua vida. Talvez alguém diga: não vai conseguir, não vai sair dessa prova, não vai se levantar. Mas não se preocupa não, porque tem profeta para dizer para você: se levanta. Tem profeta de Deus nessa casa para dizer para você: Deus vai restaurar a tua vida. Tem profeta. Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele profetiza e Deus começa a fazer um mover. Ouve-se um barulho de um vento, e nem todo vento que vem para espalhar as coisas do lugar. Mas quando ele vem, ele pode espalhar sim. Mas ele espalha para que cada coisa volte para o seu devido lugar. Obrigado, Jesus. Então acredite, nem todo vento vem para te derrubar. Verdade. Muitas vezes a gente abre a boca e diz: Senhor, mas que vento é esse que eu estou passando? Acredite, está só passando. Esses dias eu fui pregar lá em Pirituba, numa igreja. E de manhã minha esposa tinha consulta em Jundiaí, Gadiel. E eu peguei o carro e fui levar minha esposa na consulta. E à noite eu ia pregar em Pirituba. Já estava tudo certo, ia com o carro, ia de boa, tranquilo. Mas a gente não espera, mas muitos imprevistos vão acontecer na nossa vida para tentar nos tirar do propósito de Deus. E quando eu estava indo em Jundiaí com ela, acabei batendo o carro, bati atrás de outro carro, e eu desanimei, irmãos, de uma forma que só Deus sabe. E eu falei para minha varoa, disse: se tu quiser, a gente fica em casa, a gente não vai mais não. Eu falei para o pastor Daniel, que lá de Pirituba, que me convidou, e ele disse: varão, eu entendo, se quiser ficar em casa pode ficar, a gente desenrola. Eu prego, o pastor presidente prega, não tem problema. Aí eu falei para minha esposa: e aí, Bessa, o que você acha? A minha esposa é mulher de Deus, mano. Primeiramente Deus, primeiramente Deus, segundo ela, se não fosse ela, nem aqui eu estaria hoje. E Deus usou ela para falar comigo e disse: a gente vai mesmo assim. Agora é que a gente vai, porque o inimigo está querendo parar um propósito de Deus. Então a gente vai mesmo sem carro.
E nós fomos de ônibus. E o culto foi uma bênção, irmãos. Maravilha do céu. Os irmãos que me acompanham no Instagram, no WhatsApp aí, viu meus status lá, foi uma bênção. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nem toda dificuldade ela pode parar o nosso ministério, o nosso propósito. E tem muita gente que desanima por causa de algo que aconteceu na nossa vida. Mas deixa eu dizer para você, se o vento bater, se a prova chegar na tua porta, não desanima. Não desanima. Porque o propósito de Deus é maior sobre a tua vida. Ezequiel profetizou, o barulho aconteceu e de repente as coisas voltaram tudo para o lugar. O vento que bateu foi para colocar as coisas no seu devido lugar. E quando coloca as coisas no seu devido lugar, a Bíblia diz que se levanta ali um exército. E eu já queria dizer para você que você faz parte desse exército. Não, tá bom, e você não acreditou, né? Vou falar de novo. Você faz parte desse exército de Cristo. Mas irmão, eu estou caído, mas não se preocupa não, porque a palavra vai ser liberada sobre a tua vida e você irá se levantar. Porque Deus não vai deixar você cair, desanimar e desistir do propósito. Acredite, você chegou até aqui nessa vigília. Você pode estar vendo 1, 2, 3, 4, poucas pessoas nessa vigília. Mas Deus não trabalha com quantidade. Glória a Deus. Deus não trabalha com quantidade. Obrigado, meu Jesus. Deus trabalha. Deus não trabalha com quantidade. Deus não está preocupado com isso. Deus trabalha com quem tem disponibilidade e vontade de adorar a Ele. Se você tem disponibilidade de adorar a Deus, não se preocupa com quem está do teu lado. Para de pensar no amanhã, pensa no agora, porque Deus ainda vai levantar profeta aqui nessa noite. Deus tem providência do céu para